Os caras estão recebendo dinheiro para inventar mentiras sobre uma instituição pública que está fazendo o seu papel e decidiu não aliviar para um banqueiro bilionário amigo. Amigo não. Amigo e cliente de ministro do Supremo Tribunal Federal. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. E a gente tem que retomar um assunto interessante relacionado ainda com conexão em Alexandre de Moraes, STF, porque durante quase 7 anos, nós ouvimos repetidamente na imprensa que existia uma milícia digital, um gabinete do ódio, aliás, para utilizar o termo que o MBL e o Felipe Moura Brasil ajudaram a propagar. Né? O que era isso? Haveria, então, um gabinete do ódio do bolsonarismo contra essas pessoas. E vira e mexe aparece algum idiota, até da própria direita, falando em ataques, em gabinete de ódio, repetindo essa mesma acusação. Gente nossa. E vários da direita, inclusive, foram acusados num dado momento de receber dinheiro para denegrir pessoas, o que eles chamam de ataques. Né? Eu falo, ataque é algo físico. Você criticar, xingar alguém não é um ataque. Parar de usar o linguajar do adversário. Vamos usar a palavra denegrir, que o eunuco invertebrado está proibido de utilizar até hoje, mas nós podemos utilizar essa palavra, denegrir. Muita gente foi acusada de receber dinheiro, eu nunca fui, né? Mas, por exemplo, o Terça Livre foi injustamente acusado de receber, acho que, sei lá, não me lembro, R$10 do AdSense do Google por causa de um anúncio da Secom no AdSense ou no veiculador de anúncios, etc. R$10. E essa narrativa foi repetida e eu fazia parte do Terça Livre, essa narrativa foi repetida durante quase 7 anos. 7 anos. A Polícia Federal chegou a acusar o Alan e pediu extradição dele para os Estados Unidos de lavagem de dinheiro justamente por ter recebido dinheiro para fazer o que ele fazia. Eu falo para vocês, eu confesso até que a esse ponto eu queria que fosse verdade, eu queria que existisse esse tal desse gabinete de ódio. Porque eu não só estou há 3 anos, fizemos aniversário de 3 anos no dia 30 de dezembro, ou seja, na semana passada, 3 anos de contas bancárias bloqueadas no Brasil. Mas não só nós tivemos as contas bloqueadas no Brasil, como também o Paulo Figueiredo Show nunca recebeu nenhum centavo sequer que não seja de você que está assistindo na audiência. Né? Quem me dera, quem me dera, não só houvesse recursos financeiros, mas que o bolsonarismo fosse sequer organizado a ponto de fazer alguma coisa assim. Tem gente que acha que a gente se coordena, mas o pessoal da direita nem conversa entre si, existe zero coordenação, por exemplo, entre mim e o Alan dos Santos, ou o pessoal da revista Timeline. Estou nem falando com o Alan. Existe zero de coordenação entre mim e o Kim Paim. Eu devo ter conversado com o Kim Paim acho que 2 ou 3 vezes na vida. E é assim com todo mundo. É por isso que muitas vezes, existem tantos conflitos entre as pessoas da direita. Eu fiquei, é público aqui, eu fiquei um bom tempo sem falar com o Rodrigo Constantino. Depois a gente retomou nosso contato, mas as últimas vezes que eu falei com ele, por exemplo, foi para saber da saúde dele, nunca para saber de política. O Marco Antônio, do Fio Diário, colocou no ar no programa dele um cara que estava me difamando, dizendo que eu era parceiro do Gilmar Mendes, no programa do qual eu fazia parte. Então não existe prova maior de que não existe coordenação entre a direita. Mas a gente aprende, né? Tem uma máxima que é atribuída ao Lenin, que é acuse-os do que você faz e xingue-os do que você é. E eu digo que se atribui ao Lenin porque ninguém sabe se foi ele mesmo que disse ou não, mas essa máxima é o modus operandi da esquerda. Nós temos o gabinete do ódio, sim, mas quem está envolvido em escândalo de propaganda com a Choquei, quem está envolvido em escândalo de influenciador da Mind8, quem recebe verba pública para a ONG por ser amigo do presidente, são eles da esquerda. E daí,
não dá para não falar, do novo escândalo envolvendo essa galera, que é a milícia digital do Banco Master, cliente da Viviane de Moraes, por 129 milhões. E essa milícia digital do Banco Master foi exposta, mais uma vez por ela, mordam as línguas de vocês, Malu Gaspar. Vejam o vídeo, e parece que um vereador do PL também denunciou isso. Vejam só o vídeo da Malu Gaspar. Parte da apuração, Bárbara, que é o que eu descobri hoje a partir de conversas com um vereador, um influencer do PL que denunciou isso nas redes sociais e me passou todos os documentos, mas outros influenciadores com os quais eu venho conversando hoje, que foram procurados por agências digitais oferecendo dinheiro para que todos esses influenciadores, todos com mais de 1 milhão de seguidores, fizessem nas redes uma campanha contra o Banco Central e contra o TCU, e a favor do discurso do TCU, colocando a atividade do Banco Central sob suspeita, tratando a liquidação como precipitada e ressaltando a decisão do TCU como sendo uma decisão muito importante que ia revelar segredos do Banco Central. Ou seja, foram contratadas pessoas, eu tive acesso aos contratos de confidencialidade, pessoas falando em on, não é declaração em off, são pessoas botando a cara para dizer, fui procurado, recebi uma proposta, não aceitei. E mostrando os exemplos que foram sendo enviados para esses influenciadores do que eles tinham que fazer. Outros influenciadores que reproduziram essa versão em discursos muito semelhantes e falando exatamente isso. TCU pediu 72 horas para o Banco Central se manifestar, houve uma liquidação precipitada, como que vai ser agora, como que se vai resolver isso, falavam dos ativos. Então, todo um discurso coordenado, Bárbara, contratado para minar a credibilidade do Banco Central. Até onde eu sei, o nome disso é milícia digital. Então, é importante saber como que isso vai se desenrolar, porque se existe um ataque digital a uma instituição brasileira, que é o Banco Central, até é importante que o ministro Jonathan de Jesus se pronuncie, porque dentro de todo esse caldo, o apoio, o discurso era para apoiar essa iniciativa dele. A encomenda era muito clara, segundo o que os próprios contratos e contatos demonstram. Essa é a Globo. Só para vocês entenderem, isso aí não é a revista Timeline. É o Globo. Globo News. Havia uma notícia a respeito desse ultimato que o TCU dá para o Banco Central. Vocês têm 72 horas para se manifestar, isso foi lá em dezembro, e imediatamente os influencers são procurados com a encomenda. Vocês têm que destacar essa decisão, dizer que a liquidação foi precipitada e botar para frente essa história do TCU. Então tem uma ação coordenada entre influenciadores digitais agindo a favor do Master, inclusive o contrato de confidencialidade que a gente mostra no blog do Globo, trata esse projeto como projeto DV de Daniel Vorcaro. Então tudo isso precisa ser explicado, porque também coloca em xeque essa iniciativa do ministro Jonathan de Jesus. Afinal, o que esse povo tem interesse de estar defendendo uma iniciativa que deveria ser técnica, de um órgão técnico, que aliás não tem essa prerrogativa de cancelar uma liquidação. Ele tem a prerrogativa de fiscalizar o Banco Central, mas cancelar a liquidação já é outro departamento. Agências de mídia digital procuraram influenciadores e ofereceram dinheiro para eles para difamar o Banco Central e defender o Banco Master e o TCU. Os caras estão recebendo dinheiro para inventar mentiras sobre uma instituição pública que está fazendo o seu papel e decidiu não aliviar para um banqueiro bilionário amigo e cliente de ministro do Supremo Tribunal Federal. Vejam, isso é muito delicioso. O Brasil é muito delicioso. O homem que comanda o inquérito das fake news e das milícias digitais, o seu escritório, tocado pela sua esposa, mas o escritório sempre foi dele, tem como cliente um sujeito que está justamente fazendo aquilo do qual todos nós da direita somos acusados de fazer. A diferença é que o dinheiro entra, que é muito dinheiro, e que se tem documentação para comprovar. Quem está dizendo isso? Paulo Figueiredo? Não. O Globo. A Rede Globo. E por falar em Mind8, um dos perfis, eu falei de Mind8 aqui, né? Vocês lembram desse escândalo? Um dos perfis por trás da campanha contra o Banco Central é o Alfinetei, que é da empresa Banca Digital. O dono da Banca Digital, quem é? Murilo Enari, ex-sócio da Fátima Pissara, que é a dona da Mind8.
o discurso coordenado, contratado, remunerado para destruir a credibilidade, atacar a instituição do Banco Central. Até ontem, eu tenho idade o suficiente para me lembrar, porque eu tenho mais de 7 anos de idade, ou mais de 1 ano de idade, ou mais de 6 meses de idade. Eu me lembro da época que isso era motivo suficiente para inquérito no Supremo Tribunal Federal, para pedido de prisão, extradição dos Estados Unidos, como foi feito com Alan dos Santos. Mesmo sem documentação, não tem 1/10 da comprovação que tem em relação a essa pessoa. Quantos perfis não foram derrubados? Algum influenciador teve o perfil derrubado? Algum destes contratados? Eu volto a dizer, eu tenho idade o suficiente para me lembrar da época em que criticar as instituições ou atacar as instituições como o Banco Central é crime. Mas, aparentemente, hoje não é mais assim. Ela é nem crítica, né? Os caras estão pagando para você mentir sobre o trabalho do Banco Central e para ficar elogiando a tentativa de salvar o banco via TCU. Qual é a solução? Eu falei isso ontem para o Flávio Bolsonaro. A solução é pagar 129 milhões de reais de arrego pro dono, pro policial, pro PM dono, que é o Alexandre de Moraes. Esse sim é o verdadeiro miliciano. E aí vem falar, pô, o Brasil é uma república, uma democracia. O Brasil é uma oligarquia comandada por empresários e burocratas que agem de acordo com seus próprios interesses. Quando é interesse deles, a Débora pega os 14 anos de prisão por pichar uma estátua. Mas quando não é, o influenciador pago para difamar o Banco Central e os seus servidores, esse sai completamente impune. Quando é do interesse deles, um grupo sem nenhuma organização ou conexão vira milícia digital. Mas um grupo organizado, estruturado, remunerado, muito bem remunerado e com um objetivo em comum, esse não. Essa é a grande manipulação. Ninguém vai ser posto no inquérito das milícias digitais, porque o inquérito não é sobre isso, é sobre a repressão de um espectro político. E é qualquer um que ouse se levantar contra o regime, a sua corrupção, esse esquema para bater a sua carteira e as violações da lei e dos direitos humanos. É a frase atribuída ao Beria, o chefe da polícia secreta soviética, foi premier também. Me mostra o homem e eu te mostro o crime. Ou seja, me dá esse cara que a gente inventa qualquer coisa contra ele e manda ele pra cadeia. E foi assim com Daniel Silveira, e foi assim com Felipe Martins, e foi assim com o general Braga Neto, foi e é assim com Jair Bolsonaro, é assim com Paulo Figueiredo, é assim com Eduardo Bolsonaro. E esse é o sistema que nós temos que derrubar. E eu vou falar assim, essa oligarquia precisa ser derrubada. A república precisa voltar a ser instaurada. Se você é monarquista, tudo bem, pense aí num dia que a gente volte a ser monarquia, tá tudo certo, não me importo tanto. Eu ficaria satisfeito com a república. Aliás, deixa eu fazer pelo menos um elogio aqui, né? Se nessa mudança editorial, a troca da Globo News foi da psicopata Dani Lima pela excelente jornalista de esquerda, Malu Gaspar, olha, o pessoal do RH da Globo News está de parabéns. Uma salva de palmas. Excelente. É excelente jornalista e, diferentemente da maioria de seus colegas, não tem medo de praticar a profissão e de cumprir o dever dela com a verdade. E eu acho isso louvável, porque não tem ninguém que faça isso. E parece que o Nicolás caiu de Maduro. Para quem achava que Donald Trump havia desistido de combater a esquerda aqui na América Latina pelo fim da Magnitsky, estava enganado. Donald Trump não desistiu e eu convido você a não desistir também. Deixe seu like se você gostou dessa captura, comenta aqui o que você acha que vai acontecer nos próximos dias e eu te convido a acompanhar o passo a passo
do que está acontecendo aqui na América Latina e qual vai ser o impacto disso no Brasil. Se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para você não perder nada. Eu vou estar trabalhando dia e noite para trazer as melhores informações e análises do que está acontecendo no Brasil e no mundo aqui no canal Olavo do Carvalho. Lembrando que eu tenho vídeos novos no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Então não perde tempo e ativa o sininho das notificações. Se você quer ajudar ainda mais o meu trabalho, você pode se tornar membro aqui do canal e fazer parte de quem não desiste do Brasil. Vai ter o link aqui na descrição do vídeo para você se tornar membro do canal e receber na frente os vídeos que vão ao ar às 18, 19 e 20 horas. A gente sempre dá prioridade para os nossos membros. Já são mais de 300 membros aqui no canal, e eu te convido a fazer parte. Então, deixe teu like. Muito obrigado por você ter acompanhado o vídeo até aqui e até a próxima.